E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula, tá? Agora a gente vai abordar função inversa. A gente faz uma parada entre função exponencial e função logarítmica para abordar sobre função inversa, tá? Mas para abordar sobre função inversa, a gente precisa conhecer o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Começo então com a função injetora, beleza, galera? Então, uma função f de a e b, ela será injetora se para qualquer x1 e x2 de a pertencente a A, tá? A é o nosso domínio, a gente já sabe disso, B é o nosso contradomínio, tal que esse x1 não seja igual ao x2, eu pego elementos diferentes de A. Toda vez que eu pegar elementos diferentes de A, eu vou ter imagens o quê? Diferentes. O f de x1 é diferente do f de x2. Basicamente é assim. Tem que ser função, claro, tá? Então, eu tenho uma função de A em B. O domínio é A e o contradomínio é B, tá? Não necessariamente o B é a imagem, mas pode ser que o B seja a imagem. Enfim. Então, eu vou pegar elementos do conjunto de partida, que é o domínio, e as imagens que vão estar no conjunto de chegada, elas têm que ser diferentes. Se eu pegar elementos diferentes, eu vou ter que ter imagens diferentes, beleza? Enfim, olha só, trouxe dois exemplos aqui em diagramas. Aqui é o nosso velho diagramazinho de Venn, que a gente viu nas primeiras aulas de funções, a gente vai usar ele agora de novo. Se liga! Olha só, no primeiro exemplo aqui, eu tenho o conjunto A com os elementos de menos 1 a 3, e o conjunto B com os elementos 1, 0, 4 e 9. A imagem do menos 1 é 1, a imagem do 0 é 0, a imagem do 1 é 1, a imagem do 2 é 4, do 3 é 9. Isso é uma função, né? Só para relembrar, função, todo mundo tem que estar relacionado e apenas uma vez. Todo mundo está relacionado e apenas uma vez. Beleza. Tá? Então, se liga. Nessa situação, essa função de A em B, é uma função injetora? Não é. Por quê? Por causa disso aqui. Ó. Eu peguei elementos diferentes, x1 e x2, e eles geraram a mesma imagem. Toda vez que eu pegar qualquer par de elementos diferentes, as imagens também têm que ser diferentes. Se liga, galera. Então, aqui, ó, não é injetora. Se liga. Já nesse segundo exemplo, ó, galera, eu tenho uma função, né? É a função de C em D. Eu tenho aqui uma G de C em D, domínio C contra domínio D. Se liga, galera. Todo mundo está relacionado uma vez, é a função, tá? Eu trouxe duas funções aqui. Bom, nesse caso, o menos 1 se relaciona com 1, o 0 com o 2, o 1 com o 3, o 2 com o 4, o 3 com o 5, tudo bonitinho. Nessa situação aqui, para todo mundo diferente, para cada par de elementos diferente, as imagens também são diferentes. Então, nenhuma imagem aqui, ó, é igual para dois elementos distintos daqui. Então, nesse caso, a função é injetora. Se liga. Olha só, ainda lembram? Observando como é que consigo montar a lei. Menos 1 deu 1. 0 deu 2. 1 deu 3. Eu estou fazendo o seguinte, estou dizendo que a lei da G, uma G de x, por assim dizer, seria x mais 2. Jogo um valor aqui e acrescento 2, acho a imagem, beleza? Nesse caso aqui, qual seria a lei? É uma função, para minha f, menos 1 dá 1, 0 dá 0, 1 dá 1, 2 dá 4, 3 dá 9. Seria simplesmente x ao quadrado, beleza? Para cada elemento aqui eu considero o quadrado dele. Inclusive isso acontece, né? Claro que aqui não é uma função do segundo grau completa, porque não tem um domínio real. Então, são alguns pontos da função do segundo grau, né? Que tem essa lei. Assim como aqui são alguns pontos da função do primeiro grau. Mas eu saberia desenhar o gráfico dessa função como um todo no seu domínio real, né? Eixo x, eixo y. O gráfico seria o quê? Intercepto em 2 e menos 2, que é o zero da função. Vocês podem fazer a continha aí, teria esse gráfico. Se eu pensar nela toda com domínio real, e se eu pensar nessa toda com domínio real,
eixo X, eixo Y, origem, eu vou ter esse gráfico aí, que vocês já estão super sabidos em fazer. Olha só, graficamente a gente também consegue ver uma função injetora. Se eu traçar retas paralelas ao eixo X, e essas retas só interceptarem o gráfico uma única vez, em todo o seu conjunto imagem, pensando em todo o seu conjunto imagem, todo o eixo Y, significa que essa função ela é injetora, tá? Ó, para todo mundo que está aqui, eu só vou ter uma imagem sempre diferente. Eu vou ter uma imagem sempre diferente. Já nesse caso aqui, ó, se eu traço retas paralelas ao eixo X e interceptam o gráfico da função, essas retas interceptam sempre, inclusive, o gráfico da função em dois pontos. O que é que significa isso? Que eu sempre vou ter um elemento x1 aqui e um elemento x2 aqui com a mesma imagem. Então, nesse caso aqui, graficamente, né, assim como eu já tinha observado por esse pedaço de função de segundo grau, por esses pontos de função de segundo grau, que a função de segundo grau em si, ela não é injetora, tá? Já a função do primeiro grau, inclusive não só essa, mas toda a função afim, tá? Ela é injetora, ok? Exceto a função constante, tá? F de x igual a b, que é uma reta, então quando passar a reta vai tocar infinitos pontos, não é injetora não. As imagens são sempre iguais, inclusive. Se liga, tá? Então é isso, basicamente para a função ser injetora, pego sempre elementos diferentes e as imagens também têm que ser diferentes, beleza? Pegando elementos diferentes no domínio, na imagem eu tenho elementos também diferentes. Vamos seguir para ver função sobrejetora, se liga. Então, galerinha, seguindo aqui, tá? Vamos ver agora o que é uma função sobrejetora. Olha só, uma função f de a em b, de novo, com domínio A contra domínio B, ela será sobrejetora quando para qualquer y pertencente a B, ou seja, elemento do contradomínio, sempre eu terei x pertencente a A, tal que esse f de x gere aquele y. Traduzindo em miúdos, ok? Toda vez que a imagem da função for igual ao contradomínio, todo mundo do contradomínio estiver relacionado, significa que a função ela é sobrejetora. Se liga, galera. Vamos para dois exemplos aqui, ainda no nosso diagrama de Venn, beleza? No primeiro exemplo, também são duas funções que eu estou trazendo, todo mundo está relacionado apenas uma vez, tudo bonitinho, não deixe de se relacionar, é função, tá? Então aqui eu tenho uma função f de a em b de novo, e essa f de a em b é sobrejetora, galera? Não, não é. Por que não é? Porque existe alguém aqui no conjunto B, no contradomínio, que não está se relacionando. A preocupação na sobrejeção, ou seja, para a função ser sobrejetora, é o conjunto B, que é o contradomínio da função, tá? O contradomínio tem que ser igual à imagem. Qual é a imagem dessa função? É o conjunto que tem 1, 9, 25 e 49. O 63 está fora da imagem. Então, a imagem não é igual ao contradomínio. Para ser sobrejetora, a imagem tem que ser totalmente igual ao contradomínio. Todo mundo que eu pegar no contradomínio tem que estar gerado lá como imagem na minha função. Beleza? Se liga. Menos 1 dá 1, 1 dá 1, 3 dá 9, 5 dá 25, 7 dá 49. Por acaso, não por acaso, essa expressão que define aqui essa situação é f de x igual a x ao quadrado. Beleza? Ok. Então, nesse caso aqui, a função não é sobrejetora. Beleza? Olha só, nesse outro caso, claro que eu vou botar um exemplo que é sobrejetora, se liga, é função, tudo bonitinho. E o que acontece com o contradomínio? Aqui é uma g de C em D. O que acontece com o contradomínio D? O contradomínio dessa função g, que é o conjunto D, é igual à imagem da função g. Quem é a imagem da função g?
o 3, o 5, o 6, o 7 e o 8, tá? Logo, como todo mundo aqui no contradomínio está relacionadinho, é imagem de alguém daqui no domínio, eu vou dizer que essa função ela é sobrejetora. Beleza, galera? Por acaso, né, essa função ela obedece que lei? Menos 1 gerou 3, 1 gerou 5, 2 gerou 6, g de x, gerando x mais 4. Beleza? Se liga. Pensando no gráfico, olha só, eu tenho o gráfico, e aí eu vou ter que verificar também, além do gráfico, para verificar a sobrejeção, eu vou sempre ter que olhar o contradomínio. Por exemplo, se eu estabeleço para essa lei aqui, esquecendo esse exemplo simples, que aqui são alguns pontos que geram a expressão x ao quadrado, pensando nela como um todo, como uma função quadrática, uma função de segundo grau. Geralmente ela é considerada de R em R, né? Aqui também, essa função do primeiro grau, geralmente eu considero ela de R em R, beleza? Bom, ao desenhar essa função, eu vou ter essa situação. Aqui é menos 4, aqui é 4, crescente também, tudo bonitinho, beleza? Olha só, se eu olhar para o domínio, e considerar, ou melhor, na verdade, se eu olhar para a imagem dessa função, desculpe, se eu olhar para a imagem que é o eixo y, todo mundo no eixo y, se eu passar retinhas aqui, eu sempre tenho pontos associados para qualquer valor no eixo y. E por que eu estou considerando qualquer valor? Porque o contradomínio para essa função que eu estabeleci inicialmente, né, que é estabelecido para a função do primeiro grau, ele é real. E a imagem também aqui da função do primeiro grau é o quê? Todos os números reais. Então, a função do primeiro grau, ela é uma função que sobrejetora no seu todo, no seu domínio todo, não só no pedaço dela. Já a função do segundo grau, yx, origem. O gráfico é esse, tá? Aqui, a imagem dessa função f, ela é R mais, incluindo zero, porque tem f de zero, né? Mas se eu estabeleço que o contradomínio é o R, a imagem não será igual ao contradomínio. Ó. Considerando cortes aqui, eu só vou interceptar para valores acima do zero, incluindo ele. Já cortes aqui, né, pensando no y real, em todos os valores de y real, não intercepta gráfico, porque a imagem ela só é o que? Reais positivos, ok? Nessa configuração, essa função ela não é sobrejetora, mas eu poderia forçar ela a ser sobrejetora como? Eu poderia alterar o meu contradomínio. Então, para você ver se a função é sobrejetora ou não, basicamente, o que é que você tem que observar? O contradomínio. Se esse contradomínio for exatamente igual ao conjunto imagem, significa que a função é sobrejetora. Se liga? Se liga, se liga, galera. Vamos seguir para ver agora a função bijetora e terminar a aula. Então, meu povo, seguindo para a nossa última definição da aula de hoje, que é a de função bijetora, tá? O que é uma função bijetora? Quando ela faz as duas coisas. Quando é que ela é bi? Quando ela faz as duas coisas. Ou seja, quando ela é injetora e quando ela é sobrejetora, tá? Simples isso. Então, você já sabe o que é uma função injetora, quando eu pegar elementos diferentes e encontrar imagens também diferentes. E você já sabe quando é sobrejetora, quando todo elemento que eu pegue no contradomínio seja também elemento da imagem, tá? Ou seja, imagem igual a contradomínio. Então, se acontecer essas duas coisas, eu vou dizer que a função é bijetora. Que, na verdade, é isso que me interessa para a função inversa, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Se liga. Olha só, de novo, eu vou ter uma f de A em B, domínio A contra domínio B, é função, todo mundo relacionado. Para variar, como nos outros exemplos, a expressão da f ainda é x ao quadrado, ok? Se liga. Eu estou pegando só a função do segundo grau e a mais simples, mas eu estou pegando a mais simples, mas as outras de segundo grau também são situações análogas. Elas não são, por si só, injetoras
nem sobrejetoras, tá? Eu preciso apertá-las no domínio e no contradomínio, e aí eu consigo fazer com que elas se tornem sobrejetoras ou injetoras. A gente vai ver isso na próxima aula também, tá? Se liga. Mas a função do primeiro grau, aqui também vai dar uma função do primeiro grau, a gente já vai ver, ela por si só ela é injetora, ela é sobrejetora, portanto ela é bijetora, ela é as duas coisas, pensando no seu domínio macro, na sua imagem, no contradomínio macro também. Se liga, tá? Então, ainda no nosso diagrama de Venn, só para a gente ilustrar essa ideia, eu tenho aqui menos 1 se relaciona com 1 com 1 também, 0 com 0, 2 com 4, 3 com 9, 4 com 16. Essa função ela não é bijetora. Por quê, galera? Simplesmente porque ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque existe elemento aqui para dois elementos distintos daqui, gera uma única imagem, gera imagens iguais, não pode gerar imagens iguais. Elementos distintos só podem gerar imagens distintas, diferentes. Logo, ela não é injetora. Então, ela não é bijetora, pois não é injetora. Se liga, galera, tá? Inclusive, ela é sobrejetora, porque o contradomínio é B e a imagem é todo mundo que está relacionado. Ela é sobrejetora, mas por ela não ser injetora, ela não é bijetora. Ela não faz as duas coisas, ela não é sobre e não é in, tá? Se liga. Bom, por falar na função, antes de avançar para cá, a função f de x igual a x ao quadrado, que a gente já viu horrores desse gráfico aqui na aula de hoje, de novo fazendo ele, né? Se eu pensar nela como um todo, uma f de r em r, tá? Se eu pensar numa f de r em r, bom, a gente já viu no primeiro momento da nossa aula hoje que traçando reta aqui ela intercepta em dois pontos, significa o quê? Que eu vou ter valores diferentes no domínio, mas com a mesma imagem, então não é injetora. Além disso, se eu pensar nela como um todo e estabelecer que o contradomínio é R, a imagem dela é R+, começa do zero e vai até mais infinito, nesse formato. Então ela também não é sobrejetora. Na próxima aula a gente vai forçar ela a ser sobrejetora e forçar ela a ser injetora para que ela seja bijetora. Se liga, galera. Esse exemplo aqui, de novo, considerando uma G de C em D, tá? Qual é a expressão dessa G que eu construí aqui? Menos 1 dá 5, 0 dá 4, 1 dá 3, então a expressão é menos x mais 4. Todos aqui que vocês experimentar na maquininha vão gerar essas imagens. Vai gerar, todos daqui, né? Que você colocar vai gerar essas imagens, tá? Vão gerar. Enfim, desculpe. Olha só. Então, mas o que importa pra gente? Todo mundo aqui está se relacionando, óbvio, porque senão não seria função. Todo mundo aqui tem apenas uma imagem diferente, logo é injetora a função. Além disso, todo mundo do conjunto D está relacionado com alguém lá do conjunto C. É imagem de alguém do conjunto C. Ou seja, para todo y aqui, eu tenho um f de x. Um f de x gerou esse y que está aqui no D. Tá? Então, nesse caso, como é injetora, todo mundo só se relaciona com um de lá, e é sobrejetora, todo mundo está relacionado, eu vou dizer que essa função ela é bijetora. Tá? Como já falamos, a função do primeiro grau, essa daqui agora, para diferenciar um pouquinho, é decrescente. Cortando aqui o eixo das ordenadas em 4 e aqui também em 4, tá? A é negativo, decrescente, bonitinho. Para todo mundo que eu traçar retas aqui, só vai interceptar uma vez. Então, todo mundo que eu pegue no domínio só tem uma imagem diferente do outro, tá? E, considerando a G de R em R, o contradomínio é real e a imagem também é real. Essa reta é infinita, eu vou ter infinitos valores. A imagem da função do primeiro grau é o conjunto dos números reais, beleza? Então é isso. Vimos hoje, ou melhor, nessa aula, função injetora, sobrejetora e bijetora.
Próxima aula a gente vê função finalmente inversa, tá? Vendo função inversa, a gente fecha e continua o nosso estudo com função logarítmica logo depois. Ou melhor, vamos ainda ver uma aula de inequação exponencial antes de ir para a função logarítmica, tá? Ou melhor, a gente já vai direto para a função logarítmica, a gente já viu essa aula de inequação exponencial. Estou ficando confuso. Se liga, tá? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima, galera. Abraço!